Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso de Lily James. A tragédia inesperada em Sydney. Esta não é uma história sobre Romeu e Julieta. Vocês já notaram quantas pessoas dignas, talentosas e magnânimas falecem jovens? Algumas pessoas, mal chegando aos 20 ou 30 anos, deixam esta vida subitamente. Muitas vezes parece que não havia sinais de problemas iminentes. Elas viviam, trabalhavam e planejavam o futuro como todos os outros. No entanto, o infortúnio, doenças ou atos criminosos perturbam a ordem habitual. E assim, aqueles que outrora mostravam grande promessa e eram inteligentes e determinados, agora se foram. Na tentativa de encontrar consolo ou devido à impotência diante da situação, frequentemente se diz que os céus levam os melhores. Esta mesma tragédia atingiu Jimmy e Peter James. Nenhum deles poderia ter imaginado a terrível provação que estava por vir: enterrar sua amada filha. O incidente na St. Andrew's Cathedral School. Em 26 de outubro de 2023, por volta das 4h30, o diretor da St. Andrew's Cathedral School, localizada no centro de Sydney, enviou um e-mail a todos os alunos e pais. Afirmava que a escola estaria fechada até o final da semana devido a um incidente crítico. 2 horas depois, famílias preocupadas receberam outra notificação. A administração garantiu que nenhum dos alunos estava envolvido. No entanto, as notícias eram inquietantes, especialmente porque mais tarde foi esclarecido que esta diretriz não se aplicava aos alunos formandos que faziam exames. Para aqueles perturbados pela situação, foi disponibilizado apoio psicológico. Logo, um centro de consulta 24 horas foi montado na biblioteca da escola. Na quinta e sexta-feira, o prédio da escola e a área ao redor foram minuciosamente vasculhados por equipes forenses. O acesso ao ginásio foi restrito e a área de chuveiros adjacente foi programada para demolição em breve. Então, que terrível evento havia ocorrido dentro das paredes da escola? Um cadáver no chuveiro. Por volta da meia-noite de 25 de outubro de 2023, o corpo de uma mulher de 20 anos foi encontrado. Ela tinha sido vista viva pela última vez às 19 horas. A treinadora de polo aquático havia entrado no chuveiro do ginásio e nunca saiu. Câmeras de vigilância registraram alguém a seguindo por volta das 20 horas. O perseguidor saiu sozinho e se dirigiu para a saída da escola. Os pais da mulher foram os primeiros a dar o alarme sobre seu desaparecimento. Lily estava incontactável o dia todo e às 22 horas enviou uma mensagem pedindo para ser buscada no trabalho. Felizmente, a polícia, já informada sobre a situação, cuidou disso. O guarda noturno, fazendo sua ronda, testemunhou uma cena horrível. Uma mulher jazia em uma poça de sangue no chão, com a cabeça estilhaçada. Após se recuperar do choque inicial, ele chamou os serviços de emergência. Mais tarde, os detetives convidaram um amigo da família para a identificação do corpo. O rosto da mulher estava tão desfigurado que era difícil reconhecer a outrora amada senhorita James. Após a notícia de sua morte chegar ao público, sua casa ficou cheia de pessoas. Amigos, vizinhos e conhecidos vieram para apoiar sua família enlutada. Moradores locais também expressaram sua tristeza e respeito pela falecida prematuramente, trazendo continuamente flores e brinquedos, transformando a área ao redor da casa em um memorial. Ainda assim, esta morte misteriosa não era a única intriga neste caso. Uma segunda morte misteriosa. Em 27 de outubro, às 8 horas, a apenas 11 milhas da cena do primeiro crime, os restos mortais de um homem foram descobertos. Esta descoberta sombria foi feita por vendedores que trabalhavam nas proximidades. O corpo estava localizado nas rochas da Diamond Bay Reserve, perto de Vaucluse, um subúrbio oriental de Sydney. Após uma ligação para a polícia, uma equipe de resgate foi prontamente montada. A operação incluiu uma equipe antibombas, corpo de fuzileiros navais e um helicóptero de resgate. Às 15h30, o corpo do homem foi recuperado e levado para especialistas forenses para identificação. Devido aos ferimentos causados por uma queda de grande altura, a inspeção visual não era possível. Então, as impressões digitais foram usadas para este fim. Naquele momento, os especialistas suspeitavam da identidade do homem. No entanto, a confirmação era necessária para ter certeza. Eventualmente, o homem foi identificado como Paul Thiessen, de 24 anos, que era suspeito do crime contra Lily James. Os investigadores tinham uma tarefa desafiadora pela frente: traçar paralelos entre os dois incidentes fatais e descobrir o que havia acontecido entre esses indivíduos alguns dias antes.
Lily James, uma estrela em ascensão. Lily nasceu no último mês da primavera de 2002, na cidade costeira de Sanssouci, Nova Gales do Sul, Austrália. Ela era a primeira e querida filha da família unida James. Era especialmente adorada por Bárbara, sua avó materna. Lily passou sua infância com seu irmão mais novo, Max, à beira-mar. Ela era muito ativa e resistente, com uma paixão pela natação. Seu pai, que treinava a equipe de polo aquático em uma escola anglicana para meninas em Hurstville, apoiava o interesse de sua filha. Amigos lembravam que ela era sociável e amigável, se destacava em seus estudos e ajudava aqueles que estavam com dificuldades. Essas qualidades a tornavam querida por muitos, garantindo que ela nunca estivesse sozinha. Em seus anos de ensino médio, graças às suas conquistas na vida acadêmica, esportiva e comunitária, ela foi reconhecida como uma das melhores alunas. Qualquer coisa que ela assumisse, ela tinha sucesso. Seu incrível talento para se destacar em todas as áreas de atividade era inegável. Ela também tinha interesse nas artes dramáticas, o que a levou a participar do clube de teatro e dança. Com o tempo, a jovem talentosa foi notada e convidada a participar do famoso Woodford Folk Festival, um dos maiores eventos anuais da Austrália, frequentado por cerca de 125 mil pessoas, incluindo convidados locais, nacionais e internacionais. O evento geralmente acontece de 27 de dezembro a 1º de janeiro, marcando a celebração de Ano Novo com uma ampla seleção de gêneros e estilos como circo, cabaré, comédia, apresentações de rua, workshops, debates e muito mais. Lily escolheu apresentar uma interpretação única de um monólogo de Macbeth, de William Shakespeare. Durante a apresentação, suas habilidades, carisma natural e encanto foram totalmente exibidos, recebendo aplausos sem precedentes e aprovação do júri. Ela garantiu o 2º lugar na categoria de teatro. Foi um verdadeiro sucesso e um grande impulso, pois nossa heroína não apenas ganhou reconhecimento, mas também um prêmio monetário significativo. Em 2018, a jovem senhorita James adicionou outra conquista à sua coleção. Ela passou no teste de direção para iniciantes. Seus sucessos atléticos merecem menção especial também. Seguindo os passos de seu pai, ela começou a praticar polo aquático profissionalmente. A atleta ganhou o título de campeã de natação na categoria Sub-17. Compreensivelmente, seus pais estavam encantados com os sucessos de sua filha e celebravam grandemente cada conquista. Ao final do ensino médio, Lily havia definitivamente decidido sobre seu futuro, focando em uma carreira esportiva. Assim, em 2020, ela se matriculou na Universidade Tecnológica de Sydney para obter um bacharelado em gestão de negócios esportivos. O encontro fatídico. No início de 2021, um novo capítulo começou na vida de nossa heroína. Para apimentar sua rotina universitária e ganhar experiência em ensino, ela assumiu um cargo de treinadora de polo aquático na St. Andrew's Cathedral School. Graças à sua juventude, personalidade vibrante e amor pelos esportes, ela rapidamente se conectou não apenas com seus colegas e a administração, mas também com o grupo que lhe foi confiado. Os alunos eram atraídos por ela, esforçando-se para atingir seus padrões. Por sua vez, ela tentava encontrar uma abordagem única para cada aluno e destacar algo especial. Foi durante esse período que Lily conheceu o novo treinador de cricket e hóquei, Paul Thiessen. Com suas habilidades profissionais e aparência marcante, ele rapidamente chamou a atenção daqueles ao seu redor. O jovem ambicioso, além de seu trabalho principal, também lecionava em tempo parcial em outra instituição de ensino e era membro da equipe de hóquei da Universidade de Nova Gales do Sul. Paul era, sem dúvida, popular, especialmente entre o público feminino. No entanto, as opiniões sobre ele eram mistas. Alguns o descreviam como orgulhoso e teimoso, enquanto outros notavam seus traços positivos. Inicialmente, a interação entre Lily e Paul era amigável e limitada a cumprimentos mútuos. No entanto, mais tarde, desenvolveu-se em algo mais. Os amigos de Lily compartilharam que um dia o jovem a convidou para um encontro. Dado o sorriso deslumbrante de Paul, era difícil para ela resistir, e ela concordou. O encontro causou uma forte impressão em ambos, e eles decidiram se encontrar novamente. Sem saber com quem estava se envolvendo, Lily, devido à sua própria bondade e abertura, se apaixonou. Parecia que Paul correspondia a seus sentimentos. Ele a cobria de elogios, dava-lhe flores e organizava noites juntos. Naquele momento, o jovem casal concordou que ninguém na escola, especialmente os alunos, deveria saber sobre seu relacionamento caloroso.
Isso era um requisito da política da escola e das crenças pessoais de Lily. Ela nunca quis que sua vida pessoal fosse pública. Portanto, no trabalho, o casal era cauteloso. No entanto, com o tempo, rumores começaram a se espalhar. Inicialmente, sussurros tímidos se transformaram em uma discussão pública completa. Quando Lily descobriu quem havia divulgado seu relacionamento, ficou profundamente desapontada. Descobriu-se que Paul havia quebrado o acordo deles. Além disso, a forma como ele retratava sua companheira levou à condenação da jovem funcionária. Ela se sentiu traída e humilhada, então confrontou seu namorado sobre tudo o que pensava dele e terminou o relacionamento. Mais tarde soube-se que Paul tentou se reconciliar e pediu perdão repetidamente, mas Lily estava resoluta. O único consolo para ela era que o relacionamento deles tinha sido de curta duração. Durante esse tempo, ela havia visto seu verdadeiro caráter. O favorito da sorte. Paul nasceu em 1999, na Holanda. Os Thiessen mudaram-se para a Austrália em 2015, quando o chefe da família foi transferido para um novo cargo. Deve-se dizer que seus pais eram afluentes e bem conhecidos em certos círculos. Como filho único, Paul recebeu ampla atenção e cuidado de sua família, o que certamente moldou seu caráter. Ele cresceu mimado e egocêntrico. O jovem Thiessen conhecia seu valor, se destacava academicamente e era ativo nos esportes. Sua impressionante aptidão física era imediatamente notável. Após a mudança, Paul se matriculou na St. Andrew's Cathedral School, onde se juntou à equipe de cricket. Ele alcançou grande sucesso, ganhando reconhecimento e respeito de seus colegas. Com o tempo, foi nomeado capitão da equipe. Ele também participava ativamente de atividades extracurriculares e festivais, ajudando em sua organização. Foi então que as opiniões sobre ele começaram a divergir. Alguns garotos não gostavam de seu colega excessivamente confiante, que afirmava poder conquistar o coração de qualquer garota. No entanto, as moças achavam o jovem charmoso e agradável. Após se formar em 2017, a administração da escola ofereceu-lhe a oportunidade de permanecer como treinador assistente de cricket e hóquei. Ele aceitou a oferta com prazer. No início de 2018, ele havia assumido a gestão dessas sessões. Deve-se dizer que ele se sentia confiante em seu local de trabalho e assumiu com sucesso uma posição de liderança. Eventualmente, Paul pediu demissão e voltou para casa com sua família. A razão de sua partida repentina permanece desconhecida. De volta à casa, ele decidiu continuar sua educação e obteve um mestrado em gestão esportiva. Em uma conversa com velhos amigos, ele mencionou que havia aprimorado suas habilidades de treinador, o que logo levou a uma oferta lucrativa de seu antigo empregador. No início de 2020, as portas da escola familiar se reabriram para ele. Ao retornar à Austrália, Paul encontrou um antigo amigo que sugeriu que dividissem as despesas de moradia. O jovem concordou, achando a vida compartilhada mais agradável, mesmo que pudesse pagar para alugar sozinho. O apartamento alugado estava localizado em Kensington, um subúrbio oriental de Sydney. Inicialmente, os amigos se davam bem, relaxando juntos em bares depois do trabalho. No entanto, alguns meses depois surgiu um conflito. O impetuoso Paul decidiu morar sozinho. Os Thiessen confessaram que, apesar de estar ocupado e constantemente rodeado de pessoas, seu filho se sentia solitário. Eles não sabiam nada sobre relacionamentos românticos, embora suspeitassem que ele não tivesse experimentado interesses amorosos sérios. Uma personalidade em mudança. Em março de 2020, ocorreu um evento inesperado, tanto nacional quanto globalmente. Devido à pandemia global, a Austrália declarou estado de emergência e impôs medidas rigorosas de quarentena. Por 18 meses, Paul ficou entregue a si mesmo, incapaz de deixar o país para ver sua família devido aos riscos de infecção. As restrições massivas afetaram todas as áreas da vida, deixando Paul por conta própria. No verão de 2021, a vida havia voltado ao normal. No entanto, descobriu-se que o isolamento havia impactado as relações interpessoais. Quando Paul retomou suas funções anteriores, alguns começaram a notar mudanças em seu caráter e comportamento. Ele logo retornou ao mundo dos esportes e se tornou um jogador-chave na equipe de hóquei, continuando a levar uma vida ativa, até aparecendo em anúncios de partidas. Ao mesmo tempo, conhecidos notaram características não vistas anteriormente nele, como explosões incontroláveis de raiva. Além disso, rumores se espalharam na escola de que ele tinha um interesse particular em algumas mulheres que ele lecionava.
O jovem treinador flertava repetidamente com essas garotas, muitas vezes observando-as por longos períodos, fazendo-as corar e se sentirem desconfortáveis. Mesmo assim, ele continuava sendo considerado uma figura significativa. Seu desempenho tinha um impacto substancial na progressão da equipe para as finais da Liga Australiana de Hóquei. Imagine o golpe em seu ego quando Lily terminou o relacionamento. Seguindo a trilha de Paul, quando os investigadores começaram a investigar o caso, não havia dúvidas sobre o envolvimento de Paul. Após a descoberta do corpo de uma mulher, eles rapidamente seguiram a trilha do culpado. Câmeras de vigilância, tanto dentro quanto fora, desempenharam um papel significativo nisso. O jovem apareceu descuidadamente nelas. Várias consultas também foram feitas à operadora de celular de Lily e Paul. A polícia precisava determinar sua última localização conhecida, então decidiu rastrear o suspeito via GPS. Eles também queriam encontrar o telefone da vítima, esperando que as mensagens nele contidas pudessem lançar luz sobre o que havia acontecido. Após algum tempo, as localizações dos dispositivos foram estabelecidas. Além disso, ao reconstruir a sequência de eventos, descobriu-se que Paul havia comprado um martelo em uma loja de ferragens alguns dias antes do ataque. Aparentemente, ele estava muito zangado com a garota e decidiu confrontá-la dessa maneira. Embora sua inocência na situação parecesse clara, a sequência de eventos se desenrolou da seguinte forma. Os últimos momentos de Lily. Na manhã de 25 de outubro, Lily foi para a universidade e depois para seu trabalho à tarde. Ao mesmo tempo, seu ex-namorado alugou um Lexus prata e dirigiu até a escola. Como não tinha aulas, ele não entrou no prédio, mas esperou no carro. Depois que todos os alunos saíram do prédio, o perpetrador caminhou até o ginásio. Para evitar carregar o martelo abertamente, ele o escondeu sob sua jaqueta. Uma vez na cena, Paul observou os movimentos de Lily. Após terminar seu treinamento, ela decidiu se refrescar e se dirigiu ao chuveiro. Aproveitando o momento em que ela estava mais vulnerável, o perpetrador a seguiu. Uma discussão se seguiu, durante a qual Thiessen a atacou e golpeou sua cabeça. Os patologistas confirmaram que sua morte foi instantânea. Ela não sofreu. Após esperar uma hora, o jovem coletou os pertences pessoais da garota em uma mochila e deixou o prédio. Do lado de fora, ele entrou no carro e dirigiu até Diamond Bay, onde descartou a arma em um container de lixo. Câmeras de vigilância o registraram na reserva às 20h47. A última localização conhecida de Paul, rastreada pelos investigadores, foi o Gap, um penhasco em South Head, em Vaucluse, um subúrbio oriental de Sydney. Este local é conhecido por várias razões. Não é apenas popular entre os turistas, mas também notório por numerosos casos de pessoas que tiram suas vidas. Por volta das 22h, usando o telefone de Lily, Paul enviou uma mensagem para a mãe de Lily James, provavelmente para levar à descoberta do corpo da garota. Talvez ele se arrependesse do que havia acontecido e esperasse que ela pudesse ser ajudada. Ou simplesmente estava informando seus pais sobre a localização de sua filha. Eles estavam claramente preocupados, como indicado por dezenas de chamadas feitas para o telefone. Uma hora depois, o jovem fez uma breve ligação de emergência, mas mudou de ideia e desligou. Depois disso, ele tomou uma decisão que vinha contemplando há muito tempo. Ele deu um passo para o abismo e encerrou sua vida. Ao chegar ao penhasco, a polícia não encontrou o jovem, mas descobriu os pertences pessoais dos ex-amantes. Um carro alugado foi encontrado estacionado nas proximidades. Tudo indicava que o jovem não estava mais vivo. Ele pode ter sido incapaz de lidar com sua culpa ou não quis enfrentar as consequências de suas ações. Em qualquer caso, a primeira prioridade era localizar seu corpo. O destino final de Paul. Em 26 de outubro, às 9h, helicópteros e barcos da polícia chegaram a Vaucluse. Toda a costa foi patrulhada e a área ao redor do penhasco em Diamond Bay foi isolada. No entanto, o primeiro dia de busca não produziu resultados. Por acaso, o corpo do jovem foi levado pelas ondas até as rochas da reserva no dia seguinte. Após a autópsia e exame, Paul Thiessen foi oficialmente declarado responsável pelo falecimento de Lily James. No entanto, era impossível responsabilizá-lo, e o caso criminal foi encerrado. Seu corpo foi posteriormente entregue a seus pais, que decidiram não repatriá-lo para a Holanda, mas cremá-lo e espalhar suas cinzas em Sydney. Um adeus comovente. O funeral de Lily ocorreu em 17 de novembro de 2023, em sua antiga escola em Hurstville,
cerca de 500 pessoas vieram para se despedir de uma parente, amiga e treinadora amada. Naquele momento, o luto uniu a todos. A administração da escola organizou uma transmissão ao vivo da cerimônia. Notavelmente, a família da garota pediu aos presentes que não usassem roupas escuras, mas sim cores vivas, pois acreditavam que Lily teria desejado isso. Ela era alegre, enérgica, criativa e única. Então, uma roupa sombria dificilmente teria lhe servido. Muitas palavras calorosas e sinceras foram ditas sobre ela. Em resposta, a família James agradeceu a todos que estiveram com eles durante aqueles dias difíceis pelo apoio e ajuda. Na entrada do prédio, estudantes e colegas criaram um memorial improvisado em homenagem à sua professora favorita. Flores e cartas de despedida foram colocadas ao lado dela como tributo e respeito. O site da escola publicou um vídeo de Lily interpretando um monólogo de Macbeth. Reflexões e lições. Após todas as circunstâncias da morte da garota inocente terem sido estabelecidas, a direção da escola enviou outro e-mail aos pais dos alunos. Pediu desculpas a todos os afetados pela tragédia. O diretor assegurou que o crime foi completamente inesperado e não aconteceria novamente. Compreensivelmente, muitos estavam preocupados que um lugar onde as crianças deveriam se sentir seguras tivesse se tornado o epicentro de um ato brutal. A administração instou todos a ver isso como um incidente isolado e a continuar sua educação com vigor renovado. Mais tarde, foi organizada uma reunião com o renomado psicólogo forense Tim Watson Munro, que tem anos de experiência na análise das mentes de criminosos e vítimas. Ele foi convidado a falar sobre o ocorrido e analisar o comportamento de Paul Thiessen. O especialista assegurou que as ações de Paul eram típicas de indivíduos com autoestima inflada, que não podem aceitar a rejeição. Ele acreditava que Paul cometeu o ato não em um surto de emoção, mas deliberada e friamente. Ele fez o que queria e não mostrou remorso. Quando perguntado por que o jovem encerrou sua vida, o Sr. Watson Munro afirmou que o perpetrador queria evitar responsabilidade e vergonha. No geral, ele descreveu Paul como um indivíduo narcisista com tendências psicopáticas. Ele também observou que alguns compararam o evento ao final da famosa tragédia de Shakespeare, Romeu e Julieta. No entanto, a história de Lily e Paul é distinta da dos personagens principais da peça e cria uma narrativa completamente nova. O amor não tem espaço para orgulho e mentiras, muito menos engano e traição. Infelizmente, Paul falhou em entender isso e em apreciar a pessoa que estava ao seu lado. Ao priorizar seu ego ferido, ele apagou permanentemente a vida de uma garota que trazia luz. Ao mesmo tempo, ele causou sofrimento duradouro não apenas para os pais de Lily, mas também para seus próprios entes queridos. Infelizmente, pelo cuidado e atenção nutridos que recebeu, ele os retribuiu com amargo arrependimento. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.